é difícil, porém é uma ação bastante inteligente e traz muitos benefícios. A sensação gerada pelo perdão, ela transmite mais tranquilidade e um autoconhecimento. Além disso, alimentar ressentimentos só aumenta a chance de atrair mais inimigos e atrasar a sua própria vida. Hoje a palavra que nós vamos falar no nosso devocional é sobre o perdão. Perdão que José liberou para os irmãos. Em Gênesis capítulo 50, verso 19 ao 20, diz o seguinte: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José dizendo aos seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como vedes, agora que se conserve muita gente em vida. Ou seja, Deus transformou o mal que vocês estavam fazendo para mim, Ele transformou em bem. E esse bem que Ele transformou também está gerando bem para muita gente, que está trazendo vida para elas e para vocês também. O que José estava querendo dizer ali para eles, que nem tudo que parece ser ruim, na verdade é ruim, não. Muitas vezes aquilo que parece ser ruim, dependendo da forma que nós agimos, ele se transforma em bem. Então, o porquê que nós devemos perdoar? O perdão é uma das coisas mais difíceis de fazer quando alguém nos prejudica, quando alguém nos trai, alguém nos machuca de alguma forma e intenta contra a nossa própria vida. Mas o perdão, ele é essencial para a nossa saúde emocional e espiritual, além de ser uma demonstração de amor e obediência a Deus. Um princípio para todos aqueles que querem vencer, para todos aqueles que querem crescer espiritualmente e ter maturidade, tanto emocional como espiritual. São princípios para todos que querem alcançar uma vida próspera na terra. Veja bem o que aconteceu com José. E se ele não tivesse perdoado? E se ele tivesse guardado amargura contra os irmãos? Ou se ele também tivesse guardado raiva da mulher de Potifar? Porque ela intentou contra José. Mas José, em nenhum momento, ele guardou raiva. Ele questionou ou ele murmurou. Não. Ele em todo momento se manteve firme na fé da promessa que Deus havia feito para ele. E ele esperou o momento certo para que Deus revelasse todo o projeto de Deus na vida dele, através da fé que ele manteve, da certeza daquilo que Deus falou somente para ele. Então ele não ficou se justificando, ele esperou ser justificado por Deus. Às vezes nós falhamos porque queremos toda hora nos justificar diante do mal, diante da afronta, diante da maldade das pessoas, diante da crítica, das ofensas que as pessoas fazem conosco. Então nós temos que aprender que o silêncio, ele traz justiça. O silêncio, quando nós fazemos o silêncio, quando nós nos calamos, Jesus, Deus, que é justo juiz, ele vem em nossa defesa. Ele é nosso juiz, ele é o nosso advogado e ele nunca perde uma causa. Então, aprenda a fazer silêncio, aprenda a se calar e aprenda a esperar a justiça de Deus. Perdoe os seus algozes, se perdoe. Quando nós perdoamos, nós estamos tendo uma demonstração de amor e obediência a Deus. Porque nós estando em Deus, logo somos amor, porque Deus é amor. E Ele nos perdoa em todo o tempo. Então qual que é o nosso problema em não perdoar? Um exemplo poderoso de perdão na Bíblia é o de José. Então vamos aprender com José, que foi traído e vendido como escravo por seus próprios irmãos. E ainda apresentaram como se ele estivesse morto para o pai. José sofreu muito na mão dos seus irmãos, mas mesmo assim ele escolheu perdoá-los. Mesmo assim ele reconheceu que Deus estava agindo na vida dele, porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. Ele tinha certeza da promessa que Deus tinha feito na vida dele. Deus estava trabalhando através da sua situação difícil, transformando o mal em bem. Ele escolheu deixar o passado para trás e focar no presente que ele estava vivendo, na certeza do futuro que Deus tinha prometido para ele. Ele escolheu amar e cuidar de seus irmãos, em vez de buscar vingança. O perdão de José foi um ato de coragem e amor.
Ele não permitiu que a amargura, a raiva, o ressentimento o controlassem. Em vez disso, ele escolheu confiar em Deus e em sua sabedoria. Ele escolheu ver o bem que Deus estava realizando através da sua situação difícil e deixou Deus cuidar da justiça, porque ele tinha certeza que Deus iria agir em seu favor na hora certa. Assim como José, nós podemos escolher perdoar aquele que nos prejudica, aquele que nos ofende, aquele que se levantam contra nós, palavras que muitas das vezes são pesadas e nos machucam. Podemos confiar em Deus e em sua sabedoria para trabalhar através dessas nossas situações difíceis e entender que tudo isso é Deus também nos tratando para que possamos ser pessoas melhores para aqueles que estão à nossa volta. Podemos deixar o passado para trás e olhar para o presente para termos certeza que Deus está preparando um futuro melhor, com esperança para cada um de nós. Podemos escolher amar e cuidar daqueles que nos feriram, em vez de buscar vingança. O perdão não é fácil, mas é possível. Quando perdoamos, nós não apenas liberamos a outra pessoa, mas também libertamos a nós mesmos. Podemos experimentar a paz e a cura que só o perdão pode trazer. E podemos testemunhar o amor e a graça de Deus para nós. Quando nós perdoamos, nós experimentamos a paz que excede o entendimento. Senhor, ajude-nos a perdoar como José. Ajude-nos a confiar em Ti, em Tua sabedoria, para que possamos deixar o passado para trás e olhar para o presente e para o futuro com esperança na Tua promessa para cada um de nós. Também ajude-nos a amar e a cuidar daqueles que nos feriram, em vez de buscar vingança e guardar amargura. Dar-nos a coragem e o amor que precisamos para perdoar, assim como Jesus perdoou naquela cruz os seus algozes. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a amar e a perdoar, como o Senhor nos perdoa, como o Senhor nos ama. Pai, ajude-nos a aprender a perdoar, a decidir a perdoar e a amar, porque o amor, ele é imenso em nossas vidas. Ele tem motivos imensuráveis para que possamos aprender a perdoar, para que nós possamos assim ensinar as outras pessoas a descobrir o poder do perdão, a cura que o perdão traz. Pai, ajude-nos a não guardar mágoa, não guardar raiva, não guardar rancor e através da sua palavra que possamos buscar a certeza, Pai, daquilo que precisamos fazer dentro dos princípios, dentro daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, que possamos viver, Pai, a liberdade do amor em Ti, perdoando os nossos amigos, os nossos inimigos, perdoando aqueles que nos feriram no passado, aqueles que nos ferem hoje, para Senhor, que possamos então romper, para que possamos vencer, para que possamos crescer. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos a amar, a perdoar, para que possamos assim ser perdoados, para que possamos assim ser amados. Sabemos, Pai, que quando nós não perdoamos, as nossas orações também são impedidas. As nossas orações não são ouvidas. Perdoe-nos. Ajude-nos a amar, para que possamos ser amados e perdoados.